A gripe espanhola foi um dos eventos mais devastadores da história moderna. Mais do que uma simples epidemia, ela representou um choque global sem precedentes, capaz de transformar sociedades inteiras e marcar para sempre a história da medicina. Para entender sua dimensão, precisamos voltar ao ano de 1918, um período em que o mundo ainda estava mergulhado na Primeira Guerra Mundial, o maior conflito que a humanidade já havia enfrentado até então. O centro da pandemia. Na verdade, os primeiros surtos significativos parecem ter ocorrido em bases militares, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Soldados jovens, fortes e acostumados às condições duras do fronte começaram a adoecer de forma inesperada. Eles apresentavam febre alta, dores no corpo, dificuldade para respirar e, em casos mais graves, uma pneumonia que se desenvolvia rapidamente. No início, as autoridades não compreenderam o tamanho do problema. Era comum que doenças se espalhassem nos alojamentos militares, ambientes superlotados, insalubres e com pouca ventilação. Para muitos, aquilo parecia apenas uma gripe mais incômoda. Mas, à medida que o número de casos aumentava e os sintomas se agravavam, ficou claro que aquela gripe era diferente de tudo que já havia sido visto. A propagação foi rápida e implacável. Um movimento constante de tropas entre países, realizado por navios e trens abarrotados de soldados, acelerou a disseminação do vírus. Em poucas semanas, ele já estava presente em vários continentes. A primeira onda da gripe, que ocorreu ainda no início de 1918, assustou, mas não foi considerada tão mortal. Muitas pessoas adoeciam, mas parte significativa se recuperava. Isso levou governos a subestimarem o perigo, um erro que custaria milhões de vidas meses depois. No fim de 1918, o vírus sofreu uma mutação e a chamada segunda onda se espalhou pelo planeta. Essa fase foi descrita por muitos historiadores como um dos períodos mais sombrios do século XX. Os sintomas eram mais intensos e a progressão da doença assustadora. Pessoas que acordavam bem pela manhã podiam começar a passar mal ao longo do dia e, em questão de horas, estavam à beira da morte. A inflamação nos pulmões era violenta. Em alguns casos, os pacientes desenvolviam uma coloração azulada na pele pela falta de oxigênio, um sinal claro de sufocamento interno. Hospitais entraram em colapso. Médicos e enfermeiros adoeciam junto com os pacientes, reduzindo ainda mais a capacidade de atendimento. Não havia medicamentos eficazes, antibióticos ainda não existiam e a ciência da época sequer entendia que a gripe era causada por um vírus invisível aos microscópios. Em muitas cidades, escolas foram fechadas, igrejas suspenderam cultos, eventos foram cancelados e teatros, bares e comércios tiveram que encerrar suas atividades. O silêncio tomou conta das ruas. Máscaras de pano se tornaram obrigatórias em várias regiões, e quem fosse visto sem uma podia ser multado ou até preso. O mais impressionante é que, ao contrário da maioria das gripes, a gripe espanhola atingia especialmente jovens adultos, entre 20 e 40 anos. A hipótese mais aceita hoje é que o sistema imunológico desses adultos reagia de forma tão agressiva ao vírus que acabava gerando uma tempestade inflamatória, algo que, paradoxalmente, contribuía para a deterioração rápida do organismo. Essa característica destrutiva fez com que comunidades inteiras perdessem trabalhadores, estudantes, soldados, pais e mães em questão de semanas. O impacto social e econômico foi gigantesco. Com o avanço da pandemia, medidas mais duras foram colocadas em prática. Em algumas cidades, agentes de saúde caminhavam pelas ruas pedindo que as pessoas permanecessem dentro de casa. Em outras, os jornais publicavam diariamente instruções sobre higiene e prevenção. Na falta de explicações científicas, circularam também receitas duvidosas e remédios milagrosos, desde tônicos alcoólicos até receitas caseiras sem qualquer efeito real. Apesar disso, a população tentava se proteger como podia. A vida cotidiana mudou profundamente. Velórios foram proibidos ou reduzidos a cerimônias rápidas. Famílias se comunicavam à distância, crianças deixaram de frequentar escolas por meses. A sensação de medo era constante.
No início de 1919, quando a segunda onda finalmente começou a diminuir, uma terceira onda atingiu várias regiões do mundo. Embora menos letal, ela ainda causou muitas mortes. Aos poucos, no entanto, o vírus começou a perder força. As infecções diminuíram, as mortes recuaram e, gradualmente, as cidades começaram a reabrir. O fim da pandemia não foi anunciado de forma clara. Não houve um dia específico em que todos declararam que o perigo havia acabado. A gripe espanhola simplesmente foi desaparecendo, como uma tempestade que, depois de devastar tudo, finalmente perde sua força. Quando tudo terminou, o mundo estava profundamente transformado. Estima-se que entre 50 e 100 milhões de pessoas tenham morrido, e mais da terceira parte da população mundial tenha sido infectada. A pandemia matou mais do que a Primeira Guerra Mundial inteira. Famílias foram destruídas, economias entraram em crise e a saúde pública precisou ser repensada completamente. A gripe espanhola trouxe importantes lições. Ela mostrou a necessidade de sistemas de vigilância epidemiológica, hospitais mais equipados, campanhas de higiene e investimentos contínuos em ciência. Muitas das políticas de saúde pública que conhecemos hoje nasceram do impacto dessa pandemia. Ela também nos ensinou que a informação transparente salva vidas. Se o mundo tivesse levado a doença a sério desde o início, talvez o número de vítimas fosse menor. Mais de um século depois, a gripe espanhola continua sendo um marco na história da humanidade, um lembrete do quanto somos vulneráveis e, ao mesmo tempo, do quanto somos capazes de enfrentar até os maiores desafios, quando ciência, responsabilidade e cooperação caminham juntas.